Boa noite, Físio. Seja bem-vindo ao nosso Papo de Físio na UTI. Meu nome é Tamires Jeremias, sou fisioterapeuta. Eu vou hoje te mostrar o principal gráfico do ventilador mecânico que te descabela. Então sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter o nosso Papo de Físio um pouquinho diferente com uma lousa. Deixa eu ajeitar aqui. Então bora para a prática. O tema do nosso encontro de hoje é gráficos do ventilador mecânico. Eu vou te mostrar o principal gráfico do ventilador. Se você entender esse gráfico, você não vai mais se perder com os outros gráficos do ventilador, pensando que os princípios eles são os mesmos. Então, se você não sabe da onde o gráfico começa, da onde o gráfico termina, se o seu paciente está melhor ou não, fica comigo até o final desse nosso encontro de hoje que vai te dar clareza, independente se você está começando agora ou se você já viu vários modelos diferentes do ventilador, porque existe um princípio por trás dos gráficos, que é o que eu vou te mostrar hoje aqui com a lousinha para facilitar. Então, primeiro de tudo, você precisa encontrar no gráfico do ventilador o modelo inspiratório quando começa a inspiração no teu paciente e quando ele exala o ar. Por quê? O teu paciente não vai conseguir fazer o movimento respiratório completo, o ciclo respiratório da inspiração e da exalação, e o ventilador mecânico vai fazer isso por ele. Então, quando a gente olha o gráfico, a gente precisa encontrar o momento inspiratório e o momento exalatório. Se você sair desse nosso encontro de hoje, nesse papo de físio, já entendendo isso, eu te garanto que metade dos teus problemas de gráfico já estão resolvidos. Por quê? Existem algumas situações clínicas, como por exemplo secreção. Secreção a gente vai ver no movimento exalatório do paciente. Então você vai procurar no gráfico exalatório, se esse paciente tem secreção ou não, tem serrilhado. O paciente DPOC. O que a gente vai encontrar de diferente no gráfico, às vezes, do paciente DPOC? A gente pode encontrar uma autopipe. Tamires, mas aonde eu encontro a autopipe? De novo, você sabe que o DPOC é um paciente que tem dificuldade de exalar o ar, então você vai na parte exalatória do gráfico. Tá vendo que o gráfico ele vai te direcionar. Se o teu paciente tiver problema de complacência, ou seja, ele não consegue expandir o ar, a gente vai ver isso de forma muito clara nos gráficos inspiratórios. Concorda comigo? Porque se seu paciente está lá, não consegue puxar o ar, por algum motivo a complacência dele está alterada. Não adianta tu olhar no gráfico exalatório, porque o conceito da complacência é de expansão, então o paciente vai inspirar o ar, ele vai fazer esse movimento, essa física. Ele vai expandir para que caiba ar dentro do tórax dele. Então, você vai encontrar esses movimentos, esses problemas de complacência com mais facilidade no movimento inspiratório. Do mesmo jeito que uma autopipe, secreção ou outras disfunções, você vai encontrar com mais facilidade no gráfico exalatório. Então, essa é a sacada para você entender gráfico. Senão não adianta, você vai ver um monte de traço, você vai ver um monte de coisa acontecendo, o paciente quase gritando para você, pelo amor de Deus. É isso que está acontecendo e você não vai saber nem por onde começar. Então, eu quero que você fique comigo até o final desse encontro e já vou te fazer um pedido. Se você tem outros amigos físios que também dão plantão e não entendem de gráfico ou querem ir para essa área, tem um balãozinho aqui, um foguetinho, clica e manda esse encontro para eles, porque eu tenho certeza que vai dar clareza e mais pacientes vão ser atendidos da melhor maneira. Então vamos lá. Eu sei que a imagem está espelhada e depois eu vou virar a tela do celular para ficar bem focado aqui, tá bom? Como é na lousa, deixa eu ir ajeitando aqui de um jeito que fique fácil. Vamos lá. Primeiro princípio que você tem que entender é o seguinte: o ventilador mecânico, ele é uma máquina. E os gráficos vão se comportar perante a essa máquina. E a gente tem dois movimentos no ventilador mecânico que vão simular a nossa inspiração e a nossa exalação. Esses movimentos, eles acontecem por válvulas. Então, a gente tem duas válvulas no ventilador. Uma válvula inspiratória e uma válvula exalatória. E elas brincam entre um jogo de abre e fecha.
Então, quando o seu paciente precisa inspirar, precisa ter uma complacência e encher o peito dele de ar, o tórax dele de ar, a válvula inspiratória vai abrir, o ar vai entrar dentro do tórax do seu paciente e depois que ele terminar essa inspiração, a válvula vai fechar, porque ele já inspirou tudo que ele tinha que inspirar e a válvula exalatória vai abrir para ele exalar. Então, o ventilador mecânico ele funciona com essa brincadeira, como se fosse 2 pedais do carro. Se você está acelerando, você está apertando um. Se você quer brecar, trocar a marcha, você tem que trocar o pedal. Neste movimento inspiratório e exalatório. Entendendo isso, a gente vai entender esse movimento da válvula no gráfico. Porque você, como físio, vai escolher, olha a responsa, você vai escolher como essa válvula vai abrir, como ela vai fechar, dependendo das modalidades ventilatórias. Então, você vai escolher, olha, eu quero que quando eu chegue nesse comando, a válvula inspiratória pare e o meu paciente comece a exalar. Não, eu quero que quando eu chegue nessa situação, nessa pressão, ele faça o contrário. Então, quando o paciente está em modalidades controladas por você, fisioterapeuta, todo o jogo da respiração dele, você que vai escolher como vai funcionar. Por isso, você precisa dominar o gráfico. Senão, o que vai acontecer? Você vai entregar uma quantidade de parâmetros para esse paciente, ele não vai ficar bem, e ao invés de você ajustar esses parâmetros melhor, você não vai entender o gráfico e vai deixar ele preso numa modalidade, nos parâmetros errados. Então, essa resposta vai vir pelo gráfico. E aí é o seguinte, aqui a gente tem um gráfico de fluxo por litros por minuto, e esse gráfico aqui, ó, é de tempo. Então, a gente tem um tempo e a gente tem a quantidade de litros por minuto, de volume que vai entrar no tórax do paciente, de quantidade de volume, ou de fluxo. E aí, a gente faz o seguinte, todo esse movimento aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor. Todo esse movimento aqui, que eu coloquei do lado, ele é o movimento inspiratório do paciente. Então, a válvula do paciente vai abrir, a válvula inspiratória, vai entrar o ar no tórax do paciente, ele vai começar a inspirar. Inspirei, 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 inspirei. Quando ele atingir o que ele precisa inspirar, que é esse ponto aqui, ele vai exalar o ar, a válvula vai fechar, a outra válvula vai abrir e ele vai exalar. Então, todo esse movimento para baixo é um movimento exalatório. Por isso que secreção a gente encontra aqui, autopipe a gente encontra aqui, ó, no movimento exalatório. Então, esse lado do gráfico é exalação e esse lado do gráfico é inspiração. Porque primeiro, para a gente fazer o ciclo respiratório, primeiro a gente inspira, normal, e depois a gente exala. E aí isso tem nome. No ventilador mecânico e no universo da terapia hospitalar, não adianta eu falar de um jeito, você falar de outro, a gente ir para outro país e os outros físios estarem falando de outro. Ventilação mecânica é um assunto universal, em que um paciente pode ter a mesma patologia em outro lugar do mundo. Então, existe uma nomenclatura em que todo mundo, todos os profissionais da saúde precisam falar igual para que a gente entenda, né? Entenda um com o outro como o paciente está evoluindo. E aí existem 2 nomes deste processo que eu vou mostrar novamente. Vou até apagar para a gente fazer de novo, que é chamado de ciclagem e é chamado de disparo. Esses 2 nomes, eles são comuns no nosso dia a dia da terapia intensiva e no dia a dia do ventilador mecânico. Então, vamos de novo para o gráfico, ó. Então, a gente sai de um movimento zero, o paciente vai inspirar, ele inspira, 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 e aí ele vai começar a exalar, ele exala. Quando ele exala, ele começa de novo o ciclo respiratório. Então, ele puxa o ar de novo, inspira, 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 terminou a inspiração, ele vai exalar. Então, a gente tem exalação aqui e inspiração aqui. Quando a válvula começa a mandar o ar para dentro do tórax do paciente, então ela abre, isso é chamado de disparo. A válvula abre e eu brinco com os alunos do SVM,
Nem é tão boa essa analogia, mas vai fazer clareza para ti. Eu brinco que o disparo do ventilador mecânico é como se fosse o disparo de uma arma. Quando alguém, infelizmente, aperta o gatilho, o que acontece? A bala solta da arma e ela vai para um lugar. Quando dispara o ventilador mecânico, a gente não tem uma bala, mas a gente tem ar. Então, é o ato que vai sair, vai abrir a válvula e vai ter esse movimento de inspiração. Ele vai se locomover. Por isso, esse movimento está tão vinculado à complacência pulmonar. E aí, Tamires, beleza, eu entendi que o disparo é isso. E quando o meu paciente exala o ar? Quando ele já fez todo o movimento, ele já inspirou tudo que ele tinha para inspirar, ele vai começar a exalar o ar, ele vai começar a soltar até o movimento de resistência pulmonar. Isso aqui é chamado de ciclagem. Então, a válvula vai fechar e a ciclagem é a transição entre a inspiração e a exalação. Por que você precisa saber disso? Porque cada modalidade ventilatória vai disparar de um jeito e vai ciclar de outro. Essa é a grande sacada de você entender o gráfico. Você determinar como essas válvulas vão funcionar. E a partir de agora, não ficar perdido quando vê um gráfico. Opa, se o meu paciente está com dificuldade de exalar, você vai encontrar isso aqui. Quer ver, por exemplo? O que a gente encontra então aqui? Serrilhado, que a gente conversou, que é secreção. Então, você não vai encontrar secreção no movimento inspiratório, é muito difícil. Você vai encontrar secreção na exalação. Ou, por exemplo, deixa eu apagar aqui a exalação, a gente encontra auto-PIP. Tamires, eu não consigo encontrar auto-PIP no meu paciente DPOC. Eu sei que a auto-PIP é um momento que ele aprisiona o ar, mas eu não sei. Opa! Daí, de novo, eu falo com a linguagem que é da CVM, que é simplificando. Se a auto-PIP é um aprisionamento de ar, você está aprisionando o ar, isso acontece na exalação. Então, ao invés do paciente zerar aqui o gráfico, ó, fazer um traçado, zerar o gráfico no movimento que ele tinha que exalar, o gráfico fica assim, ó. Ele nem zera. E aí o paciente começa de novo um ciclo respiratório. Então, ao invés de zerar o gráfico, ele fica aprisionando o ar, dispara a máquina de novo e a cada ciclo respiratório ele aprisiona mais ainda o ar. Você vai encontrar auto-PIP na inspiração? Não vai. Não tem nem sentido. Se você entende e volta para a fisiologia pulmonar, não tem nem sentido você procurar uma auto-PIP que não seja na exalação. Porque o conceito, o que aquela mecânica pulmonar vai ser alterada, já te dá a resposta. E o que acontece quando a gente está estudando, ou quando a gente não dá plantão, ou quando você não teve a melhor das melhores pós-graduação, que é o que acontece. Então eu recebo muita mensagem assim, Tamires, eu já fiz a pós, poxa vida, eu estudo, eu me dedico e parece que o assunto não entra na minha cachola. Eu morro de medo de assumir meus primeiros plantões porque eu não vou saber o que fazer. Porque a gente se prende muito em ficar decorando. Então é natural que na pós a gente tem aí uma nomenclatura às vezes um pouco mais avançada, mais científica, e você não consegue juntar isso com a patologia. E aí você para frente a uma situação muito agônica do paciente, por exemplo, como o paciente DPOC, que ele visualmente está te mostrando que o problema dele está sendo exalar o ar, o tórax dele faz isso, ó. Ele puxa o ar, que é uma beleza, ele acumula volume corrente, que é lindo. E na hora dele exalar, você vê o abdômen dele contraindo. Você vê o gráfico dele extremamente alterado no movimento exalatório. Então é difícil, às vezes, na pós, a gente criar esse raciocínio clínico, de falar, não, isso está acontecendo por isso. E o que eu defendo fielmente dentro da CVM? Que antes de você ficar contando com a sorte da prática, ou com a sorte de atender um paciente mais difícil, um paciente mais crítico, ou algum colega te salvar no plantão, apesar de nós sermos ali parceiros no plantão, você precisa entender os porquês. Por que o ventilador age assim? Por que a válvula abre e isso é um disparo? Por que a válvula cicla e começa a exalar? O que eu vou fazer de diferente se o problema estiver no disparo ou na ciclagem? O que isso vai mudar na mecânica pulmonar do teu paciente? E aí, se você aprende isso, tanto faz se você vai ventilar um paciente
muito complexo, como um paciente COVID ou um paciente com SARA, ou se você vai pegar um paciente que vai ficar poucos dias entubado, sei lá, uma pneumonia, maltratado, que ficou 3 dias entubado, foi estubado e tá super bem, foi para casa. Tá vendo que não é a patologia? É você entender o que é normal do gráfico, aí você entender o que a patologia altera do que é normal da mecânica pulmonar, para você só encontrar isso, como se fosse um jogo dos 7 erros. Aí você vai olhar o gráfico como se nós estivéssemos assim agora, na frente do ventilador, e o teu olhar vai estar treinado para encontrar esses movimentos. Então, se o seu paciente tem um problema respiratório, vão existir parâmetros ventilatórios específicos que vão ajudar ele a expandir. Seja um volume corrente, seja uma pressão controlada, dependendo da modalidade ventilatória. Agora, se o seu paciente tem um problema exalatório, são outros conjuntos de parâmetros que vão mexer e movimentar na exalação. O que não pode acontecer é você ver isso, nem saber que isso é um disparo e mexer numa PIP, mexer numa FO2. Cara, isso vai atrasar extremamente o processo de recuperação do seu paciente. E sabe o que eu mais refletia quando eu estava começando? É porque às vezes a gente espera ter as melhores ferramentas para ser bom. Para falar, caramba, se eu tivesse um ventilador assim, ó, todo bonito, igual o Bennett, que mostra as cores, nossa, aí eu ia acertar. Mas a verdade é que esses gráficos básicos, que é esse gráfico aqui, o gráfico de volume, o gráfico de pressão e o gráfico de fluxo, tanto faz qual ventilador você vai ter na sua frente. Os gráficos são os mesmos. Os gráficos, eles são convencionais, eles estão ali, porque são 3 dinâmicas da física que são intimamente ligadas com o nosso processo respiratório. E quanto mais você errar, de você estar aqui, ó, frente à tela do ventilador, você olhar e ficar assim, será que é isso? Será que é aquilo? O seu paciente que deveria estar evoluindo, mudando de modalidade ventilatória, ele fica preso, porque ele não vai mudar da modalidade sozinho, ele não vai corrigir um gráfico sozinho, sem a tua ajuda, e aí, de repente, aquele paciente que pelo andar da doença dele, ele ficaria, sei lá, seus 5 dias entubado, ele fica 8, ele fica 9, por um descuido. Então, gráfico é interpretação. Gráfico, pH, gasometria, é tudo uma interpretação. Só que é uma interpretação universal. Não posso eu interpretar de um jeito e você interpretar de outro. Se agora nós falássemos, interpreta a Tamires nesse momento, o que a gente ia falar de forma universal? Tamires é mulher, Tamires usa óculos, Tamires está meio descabelada hoje, com o cabelo mais claro. Você entende que são universais esses dados? Não vai ter como alguém falar que, sei lá, eu tenho um cabelo roxo, porque eu não tenho. Então, isso acontece com o gráfico. Quer ver como esse princípio vai fazer sentido e você vai encontrar a partir de agora a ciclagem e o disparo em qualquer gráfico que você trabalhar? E uma coisa, se você está chegando aqui agora, essa é a nossa aula de gráfico. Porém, o seu próximo passo é você saber o que fazer com esses dados. E esse passo a passo eu mostro dentro da CVM. Porque se você chega, nossa, eu tô arrasando, entendi o disparo e a ciclagem, e você não entende complacência, você não entende resistência, você vai travar de novo. Então você precisa evoluir. Até eu recebo muitas pessoas que me mandam assim, você me indica esse livro, me indica aquela coisa. Normalmente sim, mas isso você tem que fazer uma autocrítica muito importante de que etapa profissional você está. Existem alguns livros que eles são muito avançados. Se você não entender ali o básico da física, que vai ser muita sorte se a sua faculdade teve ou não, o que é um fluxo, o que é litro por minuto, vai ter dificuldade de ver um livro mais avançado, como por exemplo o ESH. Agora, se você já domina o ventilador, qualquer coisa que você vai ler a partir de agora, você vai somar conhecimento e não vai ficar travado. Por isso, meu princípio da SVM, ele é assim, que você precisa simplificar e conseguir conversar de ventilação mecânica e UTI como se você estivesse conversando com um amigo sobre um acontecimento, contando um filme. Nesse episódio aconteceu isso, isso e isso. No outro episódio precisa ser algo natural, que realmente faça sentido. Porque quando a gente consegue falar assim de forma tão tranquila, é porque realmente a gente entendeu sobre aquilo. Então, vou mostrar
Um outro gráfico, a gente está com uma curva entre fluxo e tempo por segundo, aí não é por minuto, é tempo por segundo e um fluxo de litros por minuto. Então até isso interfere no gráfico, minuto e segundo. E aí um dos gráficos comum é o gráfico de... Nossa, eu e meus desenhos. Preciso voltar urgente a treinar isso, porque a gente fica assim, só mexendo no celular, a mão até perde algumas habilidades funcionais. Aí a gente tem o gráfico de volume. Ó, a galera tá marcando o pessoal, no final desse encontro, pega essa setinha aqui, ó, e manda para outros amigos, para isso também dar clareza e ninguém errar a ventilação mecânica. Ó, então a gente tem um gráfico de volume. Rege do mesmo princípio. O paciente vai inspirar, vai encher o tórax. Depois que ele já fez esse movimento, ele vai começar a exalar. Solta o ar. Opa, novamente, estou olhando um gráfico de volume. Se o paciente tiver problema aqui, é inspiratório. Se ele tiver problema aqui, é exalatório. Por quê? A gente tem 3 gráficos simultâneos no ventilador mecânico. Olha aqui minha lousa. A gente tem 3 gráficos que vão te dar os dados simultâneos. A gente tem o gráfico de fluxo, a gente tem o gráfico de volume, independente da marca ou modelo, de que estado você esteja trabalhando. E a gente tem o gráfico, nossa, que letra horrível, de pressão. Vou fazer caligrafia de novo, tá? Tô ficando com as letras pior que dos médicos, misericórdia. E aí a gente tem esses 3 gráficos, fluxo, volume e pressão. Ah, Tamires, mas beleza, volume é assim, fluxo é diferente e pressão é assim, ou assim, dependendo da modalidade. Tudo bem, mas independente de qual dos 3, você sempre vai encontrar um movimento inspiratório e exalatório. Por quê? Porque é mágica? Não, porque é isso que a gente faz para respirar. Você tem mecanismos fisiológicos que vão te ajudar, mecanismos elásticos que vão te ajudar a inspirar, e você tem um movimento de retração, de retorno, de órgão, de diafragma, que vai te ajudar a exalar. Sabe o que é legal? Quando você junta isso com a clínica, você vê então esses movimentos alterados e você já até imagina como esteja o gráfico do seu paciente. Então esses são os 3 gráficos básicos que a gente vai encontrar em qualquer tela de ventilador, independente da modalidade ventilatória. Fluxo, volume e pressão. E aí agora você já sabe que existe a ciclagem e o disparo. Tá vendo como vai dando mais clareza? O objetivo do nosso encontro de hoje foi isso, te mostrar que o gráfico é nosso amigo. Sabe por que o gráfico é nosso amigo? Porque às vezes você tá com uma dúvida e eu brinco que é como se fosse um meu amigo, ele vai lá e te dá um conselho correto antes de você fazer um erro. Então, eu tô na dúvida, avalia o paciente frente ao leito, visual, quer ver uma coisa que te ajuda muito na análise gráfica, que você às vezes até esquece no dia a dia de plantão? A tua inspeção. O teu ato de fazer a tua inspeção, o teu olhar dinâmico e estático desse paciente. Você parar na frente do leito, olhar o tórax dele e ver se isso está simétrico. Se ele inspira com tranquilidade, o gráfico vai estar com tranquilidade. Agora, se ele exala, fazendo uso de musculaturas que não deveriam estar sendo utilizadas, o gráfico exalatório vai estar. E aí, você vai juntando informações. Então, atendeu o paciente de POC, viu que o gráfico exalatório está alterado, você viu que ele está fazendo um esforço abdominal, e aí para completar assim, a tua avaliação foi tão precisa junto aos gráficos, que você assistiu a aula de ausculta da semana passada, que foi uma aula bem legal de ausculta pulmonar, tu assistiu a ausculta aqui no perfil, no Instagram, e você viu na ausculta pulmonar que esse paciente estava apresentando sibilo exalatório. Olha como vão se juntando. Então, ele estava com sibilo, estava fazendo força abdominal, o gráfico exalatório dele estava alterado, e aí você fala, esse paciente está em broncoespasmo. Veio do nada esse seu diagnóstico fisioterapêutico? Não, você juntou os dados clínicos, do visual, da inspeção, da ausculta e do gráfico. E aí, esse paciente em broncoespasmo vai adiantar você ficar fazendo manobra, você ficar fazendo um monte de mágica no ventilador mecânico? Não, esse paciente está em broncoespasmo, ele precisa de medicação, ele precisa de broncodilatador para dilatar essas regiões pulmonares.
E aí, quando o médico entrar com broncodilatador, é natural que o gráfico vá melhorar. Agora, o que acontece é o contrário. A gente não identifica, então você vê que ele está com movimento exalatório ruim, o gráfico está te avisando, você acha que é secreção, que não tem nada a ver com o gráfico exalatório, daí tu vai lá e aspira esse paciente. Olha quanta coisa de ruim pode acontecer com o dia a dia dele, com a questão clínica dele. E aí o paciente, eu brinco que o paciente ele tá lutando contra a doença dele e implorando para Deus que o fisioterapeuta que esteja mexendo no ventilador mecânico saiba o que está fazendo. E eu lembro, quando eu me formei, fiz o aprimoramento em São Paulo, então eu morava no Guarujá, vim para São Paulo, fiz o aprimoramento aqui, mais de 1000 horas, ficava o dia inteirinho no hospital, e eu não me adaptei a São Paulo. Eu falei, cara, eu preciso voltar para o Guarujá. E só tinham 2 hospitais na região. Eu falei, não, eu preciso voltar, preciso conseguir, né, com o meu currículo, tudo certinho, conseguir uma vaga lá. Beleza, entrei. E lá era SUS. SUS do SUS, de tipo, o acompanhante não tem nem poltrona. Deu ver cena do acompanhante levar um lençol de casa e dormir no chão, literalmente, nas enfermarias. E o que me chamava a atenção? Que eu pensava, independente se o hospital tem outros tipos de recurso, o ventilador mecânico é o mesmo. E aí aconteceu de eu ir para um hospital maior, de maior grande porte, de ter ventiladores com marcas melhores, de inclusive ter softwares mais avançados, tudo bem. Mas você concorda que a máquina, que o ventilador mecânico, independente se é um SUS ou particular, normalmente, tirando os que ainda usam o Inter ou algum aparelho muito antigo, o recurso é o mesmo? O que vai mudar então nessa situação específica da ventilação mecânica é o profissional que está mexendo. É diferente, por exemplo, de um recurso, como a gente viu com o ator Paulo Gustavo, que em Covid, em ventilação mecânica, fez o uso da ECMO. Aí é diferente, porque são pouquíssimos hospitais que têm o recurso da ECMO, que se associa ao ventilador mecânico, ele teve um a mais. Então ele teve todas as possibilidades possíveis de saúde, de recursos tecnológicos, para conseguir fazer ele melhorar. Aí é diferente. O teu paciente ia a óbito no hospital que não tem esse recurso, e no hospital que tem. Agora, o ventilador mecânico é igual. Você entende que é igual? O que vai mudar é quem está manuseando ele. Por isso eu estou aqui contigo toda segunda e quarta-feira, com esse propósito de te ajudar a entender o ventilador de maneira segura. Não para você ficar apertando o parâmetro. E eu não vou fazer nunca conteúdos que te falam, olha, aperta aqui, faz assado. Porque a gente estuda muito, muitas horas e muita dedicação, para que a gente simplesmente sejamos profissionais que só aperta o botão no ventilador. Até porque se a gente só apertasse o botão e o ventilador corrigisse um gráfico de fluxo, volume ou pressão com uma inteligência artificial da vida, nem ia precisar mais da gente mexendo nele, concorda comigo? Tem algumas coisas que a inteligência artificial até já está dominando, mas não dá, porque a ventilação é um conjunto de interpretação. É você interpretando a máquina e interpretando o teu paciente. Por isso, hoje eu quero que você saia com esses princípios. O que é disparo, o que é ciclagem, que a gente abordou, e que existem esses 3 gráficos básicos, e que nos 3 gráficos você encontra movimento inspiratório e exalatório. Certo? Me conta aqui nos comentários. Fez mais clareza pra ti? Fala, tá, Miriam, agora tô tirando a venda dos olhos e agora tá fazendo sentido. Meu objetivo com você aqui é que faça sentido e você tenha ânimo e gosto de aprender ventilação mecânica. Eu queria aprender ventilação mecânica quando eu estava estudando? Não, eu falava, cara, é muito difícil, física, você associar um dado físico, associar todas aquelas leis junto com o que está acontecendo com o paciente, mas isso muda o jogo. Então, entender ventilação de forma tão clara e hoje eu conseguir falar dela de forma tão simples, como eu abordo dentro do CVM, fez o que essa mudança de me permitir de uma cidade para outra, falar, não, agora eu quero voltar para São Paulo, parecia ping-pong no começo. Fui pro Guarujá, do Guarujá voltei para São Paulo de novo. Mas tá vendo que existe aí um mar infinito de possibilidades, porque a tua trajetória profissional ela foi bem construída. E eu brinco, se você tá chegando aqui pela primeira vez, que existem 3 opções de você aprender ventilação mecânica, pra gente encerrar esse nosso encontro. Como se fossem os 3 porquinhos. Por que eu pensei nisso, eu não sei. Talvez porque eu esteja convivendo com muitas crianças, com as minhas afilhadas, porque eu não tenho filhos. Mas vamos lá.
Você pode ser o profissional que entende ventilação mecânica com a casinha de palha. Você até sabe algumas coisas, a casinha de palha ela tem uma estrutura, mas ela não aguenta o primeiro vendaval. Então, primeira sincronia, primeiro alarme apitando, você acha que sabe, porque você decorou ali meia dúzia de parâmetros, mas teu paciente entra em agonia, entra em assincronia o tempo todo, você nem percebe, porque tua casinha é de palha, mas ela é rápida. Você faz aí 1 hora, 2 horas de ventilação e é rápida. Você põe lá um certificado no currículo e beleza, ninguém vai saber. Ou você pode optar por fazer tua casinha aí de madeira. Ela dá um pouco mais de trabalho, ela aguenta um ventaval ali meia boca. Então se vir um paciente de DPOC, você até aguenta. Mas se vir uma coisa de diferente, ela não suporta. Qualquer outra patologia, AVC, queimado, infartado, sei lá, insuficiência coronariana, porque tua casinha ela foi construída, mas ela tá assim, ó. Mas ela também é mais rápida. Agora você tem a terceira opção, que ela é mais longa. É você se dedicar mais horas na ventilação, mas fazer a tua casinha, a tua base profissional de tijolos. Que é isso, tá aqui comigo. Eu tenho certeza absoluta que tem aluno do SVM aqui, ó. Me falem oi. Eu já vi vários nomes subindo. Eu tenho certeza que tem aluno que já é de dentro do curso, que acompanha fielmente toda segunda e quarta aqui. E aí você acha que esse perfil de profissional ele tá construindo a casinha de... Aí a Luana, gente, a Luana, a Suína te dá um abraço, Luana. A Luana é aluna da SVM, a Luana mandou agora, que eu acabei de ver aqui com a Dani, que terminou o curso de raio-x e tá aqui na live. Então é muito difícil dar errado na prática profissional, mas dá trabalho, é desgastante. Além de assistir as 30 horas de curso, tá aqui, é desgastante, mas é uma casinha de tijolos. Pode vir tudo que é tipo, até se for uma coisa catastrófica, igual foi a Covid-19, vai estar tudo bem. Então, meu objetivo com vocês é mostrar isso. Vamos para um caminho mais duradouro, é mais difícil, mais longo. Eu não digo difícil, ele é mais longo, mas os resultados são a longo prazo. Um beijo, Luana. Então é isso, um grande beijo para vocês, bora começar essa semana, espero que vocês tenham entendido esses gráficos mais básicos. Treina, pega agora alguns gráficos que tem aqui no perfil, os alunos da SVM, baixa os gráficos que tem lá na apostila, fica tentando encontrar o disparo e a ciclagem. As aulas elas estão ficando salvas no YouTube, porque o Instagram não curte muito esse perfil de vídeos muito longos. Então, sempre ao final da semana a gente tira as lives do Instagram e coloca no YouTube para que você consiga assistir. Um beijo, Luana! E nos vemos na quarta-feira, se eu não me engano, na quarta-feira é sobre cálculo de ventilação mecânica. Então, eu vou trazer 2 cálculos para a gente também ver na prática com a lousa e dar mais clareza. Bom comecinho de semana, hein? Bora, um grande beijo para todos!